pessoal. Que Deus abençoe a vida de vocês. Espero que esteja tudo bem. Que alegria, né, poder estar aqui para mais uma vez poder compartilhar a palavra do Senhor. Para quem não me conhece, meu nome é Michelle, eu sou sobrinha da Cristiane e do Sidney. E eu estou muito feliz de poder estar mais uma vez aqui, não por causa de mim, mas porque a misericórdia de Deus, ela é infinitamente mais, né? E hoje eu gostaria de trazer uma palavra breve para os irmãos, e eu espero que o Senhor possa, de alguma forma, tocar o seu coração, falar com você de alguma forma. E o título que eu trouxe para essa palavra é: O Deus do deserto é o mesmo da bênção. E o versículo que eu gostaria de usar, a referência, está lá em Deuteronômio, capítulo 8, o versículo 1 e o 2, que eu vou ler aqui para os irmãos. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os fazer, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Essa é a referência que eu utilizei. E o livro de Deuteronômio, quando Moisés escreve ele vai estar trazendo a repetição das leis, né, que ele já tinha dado para o povo anteriormente. E essas leis, elas seriam mais destrinchadas, né? Moisés trouxe para o povo de uma forma que eles compreendessem melhor, porque eles já estavam próximos ali de entrar na Terra Prometida. Segundo o que fala nos capítulos, né, a gente vai entender que faltava aproximadamente uns 2 meses para o povo passar ali para o Jordão e receber a grande promessa, né, que Deus havia feito. E quando eu leio esses primeiros versículos aqui, o Senhor, ele está dando uma condição para que o povo pudesse viver, multiplicar e conquistar aquela terra. E a condição era que eles guardassem os mandamentos e cumprissem os mandamentos, né? Não era somente ter aquilo guardado no seu coração, mas era para colocar em prática, né? Realmente. E Moisés chama aquela nova geração para que eles pudessem realmente compreender o que Deus desejava fazer na vida deles, para que eles não se esquecessem de quem realmente era o Senhor, para que eles não deixassem que as farturas, que a abundância que eles iriam encontrar lá do outro lado, não sufocassem a presença de Deus, né? Que eles deveriam guardar, que eles deveriam se lembrar daquilo que Deus era na vida deles. E assim, antes do povo sair do Egito, né? Eles viram muitos milagres extraordinários, né? Os pais dessa nova geração viram muitas coisas grandiosas acontecendo antes mesmo de sair do Egito. Mas mesmo que eles vissem tantas coisas grandiosas acontecendo, eles não tiveram a sua fé firmada, porque o milagre, por ver muitos milagres, isso não era o suficiente para que a fé seja duradoura, né? Para que a fé seja constante. E para que isso aconteça, a gente tem que crer. E o povo estava acostumado primeiro a ver para depois crer. E quando eles não viam nada acontecendo, o que eles faziam era murmurar, o que eles faziam era se perder, né, no próprio entendimento deles. E aí a fé deles não era fortalecida. Eles não conseguiam ter o foco, né, que Deus precisava que eles teriam ali. E quando a gente não... Um primeiro ponto que eu anotei aqui, né, sobre essa palavra, quando a gente não aceita a vontade de Deus, a gente é destruído, e a obediência constrói, enquanto a desobediência, ela destrói a nossa vida, né? E Provérbios 5 vai dizer que confia no Senhor de todo o teu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. E nessa parte aqui, eu gostaria de falar um pouquinho sobre os espias, porque Deus, ele tinha dado uma promessa para aquele povo que um dia, né, eles alcançariam a terra prometida. E isso era algo que Deus já havia falado há muitos e muitos e muitos anos atrás, lá desde Abraão, Deus havia dado uma promessa para ele, né?
E quando o povo sai ali do Egito e vive todas as coisas extraordinárias que o Senhor tinha para a vida deles, chega a um ponto onde Deus fala com Moisés para separar 12 pessoas de cada tribo, para que esses homens fossem lá na terra prometida, né, para ver se realmente aquela terra era uma terra boa e trouxesse um relatório ali para toda a congregação. E quando aquele povo vai, os 12, né, os 12 espias vai ali para checar aquela terra, eles ficam 40 dias ali. E durante esses 40 dias, eles realmente comprovaram que aquela terra manava leite e mel e trazem um bom relatório daquilo que estava acontecendo ali, que era uma terra boa, que era uma terra que iria fazer a diferença na vida deles. Só que 10 espias começaram a falar mal, eles falaram a verdade, existiam gigantes, existiam situações difíceis ali, mas eles conseguiram colocar todo aquele povo contra Moisés e contra Arão, que eram os líderes, né, naquela época ali, e isso trouxe um grande problema, porque o povo ficou desanimado, o povo já começou a falar, vamos levantar alguém para que a gente possa voltar para o Egito, porque se nós formos, né, na minha concepção, se eles fossem, né, para lá, eles iriam morrer, né? Alguns até falaram que não vamos para lá porque nossos filhos, nossas mulheres podem ser presas para esse povo. E ali naquela terra havia gigantes, né? Só que eles se esqueceram que a palavra dada foi Deus quem deu, né? E Deus, ele não voltaria atrás da promessa que ele faria. Só que o povo, ele estava perdido naquilo que eles estavam vendo. Eles não estavam conseguindo olhar com os olhos da fé. E isso vai estar escrito lá em Números 13. Nós vamos ver essa situação, Números 13 e 14. E Deus, quando ele vê essa situação, onde o povo queria até apedrejar Josué e Caleb, né, que ali rasga suas roupas e diz para o povo que eles iriam aceitar aquela terra, que eles tomavam posse, eles tiveram um posicionamento diferente, né, o povo ficou maluco ali, querendo apedrejar, e Deus interveio na situação, né, e ali quando a gente vai continuar a ler, a gente vai ver que Deus, ele se indignou com o povo, porque já 10 vezes o povo estava tentando a Deus, e Deus já estava no limite, né, vamos dizer assim, né, Deus já estava no limite ali, e daí Deus dá uma ordem, fala com Moisés, né, que primeiro ele queria exterminar com aquele povo, que ele estava realmente indignado, e daí Moisés entra para acalmar Deus. Olha que coisa mais incrível, Deus permitindo com que um homem orientasse ele, né, vamos dizer assim, né, Deus é soberano, Deus sabe de todas as coisas, mas ali naquele momento Moisés fala com Deus, não destrua esse povo, porque se o Senhor destruir esse povo, o que as nações vão falar a respeito de você, que você tirou o povo do Egito e não deu conta de fazer eles entrarem na terra prometida. E Deus ali, vamos dizer assim, né, Deus pensou, né, tudo bem, vamos fazer isso então. E daí Deus, ele dá uma punição para o povo. E a punição era, já que vocês reclamam tanto, né, murmura tanto, já 10 vezes estão me colocando na parede, né, vamos dizer nessas palavras, então vocês não vão entrar na terra prometida. E Deus colocou ali que os homens de 20 anos para cima que colocaram Deus, né, ao teste, eles não iriam entrar. E o povo ficou muito triste com essa situação, porque por mais que eles não deram crédito à palavra de Deus, eles no fundo, acreditavam naquilo, né? E perder aquela oportunidade era algo muito complicado. E Deus falou ali com eles que eles iriam morrer no deserto, que eles iriam ficar ali. E a partir desse momento, os 40 dias que os espias ficaram ali dentro daquela terra espiando, cada dia significaria 1 ano no deserto, ou seja, seriam 40 anos passando pela prova, né, passando pelo deserto mesmo, para que eles pudessem aprender a confiar e a depender no Senhor inteiramente. E como é importante, né, a gente entender que nós realmente não devemos desobedecer ao Senhor. Se Deus der uma palavra para nós, a obediência, talvez ela seja difícil de concluir, de aceitar, de fazer, né? Mas ela é melhor do que a gente sofrer uma consequência.
Olha a consequência tão grande que esse povo sofreu por causa da falta de fé deles, né? Por causa da falta de confiança no Senhor. E isso causou um grande problema. E aqueles espias, a palavra vai dizer que Deus permitiu que eles morressem de praga, porque eles poderiam ter trago, né, o relatório falado que tinha ali, mas impulsionado o povo, vamos lá, vai dar tudo certo, nós vamos conseguir, porque quem falou é o Senhor. Mas não, eles conseguiram colocar todos contra Moisés e Arão e tentar desviar o plano de Deus, né? E Deus não se agradou disso. Então, como nós temos que ficar muito atentos naquilo que nós estamos falando também, naquilo que nós estamos orientando as pessoas, porque às vezes uma palavra mal falada vai estar desviando alguém do plano perfeito que Deus tem, né? Então, que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude, né, a ter esse entendimento para a gente não perder a bênção que o Senhor tem reservado para nós e para outras pessoas, que nossa obediência esteja num nível alto com o Senhor. O segundo ponto que eu coloquei aqui nessa palavra é que as provações, elas são necessárias para que reconheçamos a nossa dependência do Senhor. E aquele povo, eles precisavam passar por esse momento de provação e de dificuldade. Por quê? Porque eles passaram no Egito 400 anos. 400 anos é você habituar, né? É você carregar as marcas ali do povo. Eles já estavam cheios de coisas ali dos cultos pagãos, da cultura mesmo, né, que envolvia ali o Egito. E Deus precisava levar eles para esse momento de entender a dependência, porque se eles fossem entrar na terra prometida da forma que eles estavam, eles não conseguiriam valorizar aquilo que o Senhor deu para eles e não conseguiriam entender que eles precisavam do Senhor, né? E assim também é na nossa vida. Nós passamos por muitas dificuldades. Nós passamos por momentos, às vezes, que a gente olha e pensa, nossa, parece que Deus não está vendo, parece que Deus está longe. Mas, na verdade, Deus está mais perto do que a gente imagina. Ele só está permitindo as nossas dificuldades ali porque nós precisamos ser moldados, porque às vezes nós precisamos ser quebrantados. Quando nós estamos num momento de abundância, a gente às vezes não é quebrantado. Às vezes a gente acha que a gente é autossuficiente, não, tá tudo bem, tá tudo sob controle, quando, na verdade, o momento de provação, ele vem, né, para trazer esse quebrantamento, para nos trazer humildade mesmo diante do Senhor, diante das pessoas também, para a gente reconhecer o nosso erro, né, e mudar. E quando a gente vai ver a história de Jesus lá no Getsemane, ele passou por provação também. Jesus passou por muitas coisas, e essa parte que Jesus estava lá no Getsemane, que ele sabia que ele ia começar, né, aquele processo ali de cruz, aquele processo de prisão e tudo mais, não seria fácil, seria um momento de dor, um momento onde talvez ele achava que ele não ia conseguir, mas por Deus ele iria conseguir. E no versículo 36 do capítulo 14 de Marcos vai dizer, Jesus vai dizer assim: Pai, todas as coisas te são possíveis, afasta de mim esse cálice, não seja porém o que eu quero, mas o que tu queres. Se fosse por ele não, Jesus, ele sabia o que ele estava fazendo, ele sabia do propósito que ele tinha, né? Mas a luta era pesada, a luta era grande, e ele conseguiu entender essa dependência em Deus, ele sabia que Deus iria ajudar ele, e foi o que aconteceu, e ele venceu, foi por causa disso, foi porque ele colocou a sua confiança no Pai dele, né? E assim a gente também deve fazer, a gente deve ser dependente em Deus em todas as coisas, não pensar que nós podemos tudo, né? Que nós somos autossuficientes, mas entender que nós realmente somos necessitados da presença de Deus. Se nós estamos aqui hoje, é porque Deus permitiu. Se nós estamos de pé, se nós temos o nosso trabalho, se nós estamos em outro país, estamos nas nossas casas, estamos vivendo o que estamos vivendo, é porque o Senhor permitiu, é porque o Senhor nos deu condições para isso. E se não fosse Ele, meus irmãos, nós não estaríamos aqui provavelmente, né? Então, reconhecer essa dependência, ela vai nos fazer aproximar do Senhor, ela vai nos fazer entender, né, quem nós realmente somos. E
Deus permitiu tantas coisas para o povo de Israel, porque ele realmente entendia que eles precisavam, era muito necessário esse tempo para que eles pudessem ser moldados, né? Não fala que o ouro, para ser provado, ele vai para o fogo, ele vai ser derretido para ele virar uma joia, para ele ter uma forma, né, bonita ali. Ele precisa ir para o fogo, ele precisa ser derretido, né, para a gente poder ver uma peça bonita e para ele ter um valor, né. O diamante também, ele precisa viver uma pressão muito grande ali para que ele possa sair aquela peça bonita, ele precisa ser lapidado, né, de certa forma. Então, assim, é nas nossas vidas também. Outro ponto aqui que eu coloquei é que a palavra de Deus ela é mais importante. Moisés, no versículo 3, ele vai falar sobre quando Deus trouxe o maná para o povo, mas que o maná, ele... Aliás, desculpa. Que Deus, né, deu maná para o povo, mas que o povo não viveria só de pão, mas de toda a palavra que saía da boca de Deus. E daí, quando a gente volta lá atrás, onde aqueles espias duvidaram da palavra de Deus, a gente vê o tanto que isso foi prejudicial para a vida deles, porque a palavra de Deus, ela era uma coisa certa. Deus, ele não voltou atrás da palavra dele. E quando a gente duvida, quando a gente deixa, né, as coisas entrar na nossa cabeça para tirar o poder de Deus, para limitar, né, o Senhor, né, infelizmente, coisas que nós não queríamos acontecem. E a palavra do Senhor, ela é poderosa, ela é eficaz, e é nela que podemos confiar, né. O povo estava tão preocupado em viver de milagre, de coisas, de ver coisas acontecendo, que esqueceram que a palavra de Deus, ela tinha um efeito muito maior do que qualquer outra coisa. E assim também precisa ser nas nossas vidas. A palavra de Deus precisa estar acima de qualquer coisa, porque Deus, quando ele fala, ele cumpre, ele faz acontecer. Não importa a situação, não importa o que estamos passando, se Deus falou algo, ele vai cumprir. Existe uma música que fala que quem tem promessa de Deus não morre. Mas eu lendo, sabe, essa parte de Israel, eu vi que isso não é verdadeiro. Se nós realmente queremos alcançar o propósito que Deus tem, a gente precisa andar em obediência, a gente precisa acreditar na palavra dele para chegar lá no final bem, para a gente concluir, né, os processos bem e ter bom êxito nisso. Mas se nós nos desviarmos, se nós deixarmos as dúvidas, deixar o nosso coração fugir, deixar com que nós entremos no nosso próprio entendimento, aquilo vai fazer com que a gente não viva esse propósito. E é preciso obediência, é preciso andar, né, de acordo com a luz da palavra para a gente conseguir realmente alcançar, né, esse propósito. E a primeira geração de Israel, ela é muito forte isso, porque ela mesma sabia do propósito de Deus. Eles entendiam que Deus tinha algo, mas eles não creram. Eles deixaram com que as dúvidas deles, com que o coração deles falasse mais alto, né? E se sobreposse à vontade de Deus. E aquilo foi uma oportunidade perdida, né? Porque Deus, quando ele levou o povo para o deserto, ele tinha um propósito. Ele tinha algo para fazer. Não era porque estavam passando por lutas que eles não conseguiriam chegar onde deveriam. Era para ter chegado bem antes, né? Mas por causa de murmuração e de tantas outras coisas, eles não conseguiram. E assim ficou para a próxima geração, né? Amém. A palavra de Deus, ela é tremenda, né? Nós precisamos realmente, dia após dia, nos alimentar dela, pedir a Deus muita sabedoria, muito discernimento, para a gente não cair no mesmo erro de Israel. Às vezes, são coisas simples da vida, sabe, que acontecem, e a gente, infelizmente, toma decisões precipitadas, deixa com que as nossas emoções falem mais alto, e aquilo faz com que a gente saia do plano e do propósito perfeito de Deus. E muitas das vezes nós deixamos com que as reclamações, né, as murmurações,
comecem a rondar a nossa cabeça, esquecendo que Deus, ele é poderoso para fazer, que o Senhor tem a palavra final, que por mais que pareça que demore, porque, gente, a palavra de Deus ela é perfeita, Deus, ele não tarda, Deus tem o tempo exato para as coisas acontecerem, nada acontece da forma que nós queremos, mas se acontecer da forma que Deus quer, meu Deus, nós vamos viver coisas assim, grandiosas, coisas maravilhosas, porque o tempo de Deus, ele é perfeito. Ele não é igual ao nosso, né? E nós precisamos ter paciência. Vai ter uns salmos que vai dizer, né, que pra gente esperar, pra gente confiar e pra gente entregar pro Senhor. Entrega tudo, sabe? Entrega nas mãos daquele que sabe o que faz, porque no tempo certo, ele vai abrir as portas. No tempo certo, Deus vai concluir a bênção que ele tem para as nossas vidas, sabe? Eu me lembro que, acho que foi no ano da pandemia, eu comecei uma provação na minha saúde muito grande, e eu ficava assim, Jesus, o que vai ser da minha vida? E eu não sabia o que era, porque eu ia no médico, eu ia direto no médico, porque o meu coração disparava, assim, do nada, eu comecei a ter muita fadiga, muitos problemas, assim, sabe, que eu não entendia por que aquilo estava acontecendo. Não tinha motivo, que eu não tinha estresse, eu era uma pessoa muito calma, muito tranquila, e de repente eu comecei com muitas coisas nesse sentido, e aquilo me deixou muito preocupada, porque eu sentia muita sensação de morte, parecia que a qualquer momento eu ia morrer. E aí, isso foi durante um ano sofrendo essas perseguições e misericórdia. Foi muito difícil, mas foi difícil até o momento que eu entendi que eu precisava entrar em oração, que eu precisava me posicionar como serva do Senhor e não aceitar aquele mal mais, porque eu fui no médico, eu fiz tudo que eu podia fazer e nada melhorava. O que me restava, né, o que já era para me ter feito, eu não fiz. Mas no momento que eu decidi, Senhor, eu não aceito esse mal mais na minha vida, e pessoas oraram comigo, pessoas se levantaram para me ajudar, né, nesse sentido, e Deus começou a fazer a obra, gente. Deus me livrou desse mal, Deus trouxe a vitória. Então, assim, não adianta a gente reclamar, não adianta a gente murmurar quando a provação vem. O que nós temos que fazer é dobrar os nossos joelhos, é entender que nós precisamos infinitamente do Senhor. Se não for Ele nas nossas vidas, meu Deus, ai de nós. E olha só como que nós atrasamos as coisas na nossa vida. Uma situação que poderia levar pouco tempo, às vezes a gente fica tão desesperado, sem saber o que fazer, vai pro lugar errado, né? E a gente começa a ficar ali. A gente fica o tempo todo naquele mesmo lugar e não consegue ver coisas diferentes. Por quê? Porque não conseguiu se posicionar, não conseguiu ver que Deus está fora do lugar, está no lugar errado, né? Mas nesse tempo, quando eu me posicionei, quando eu consegui enxergar essa provação com os olhos da fé, gente, foi incrível. Deus me deu vitória, Deus me deu a graça para me conseguir viver uma vida saudável, viver algo novo. E depois eu fui descobrir que o que eu estava tendo era crise de pânico. Eu estava tendo crise de ansiedade, coisa que eu nunca imaginei que eu ia ter na minha vida. E é algo assim muito complicado, é algo muito difícil. Mas o Senhor é fiel, o Senhor cuidou de mim, o Senhor me tratou, e da mesma forma, Deus, Ele trata de você, Deus, Ele cuida das suas provações, daquilo que você vive, que às vezes está fora da sua mão de conseguir solucionar. Deus é aquele que nos ama, Ele cuidou daquele povo de Israel no deserto durante 40 anos, apesar dos momentos de dores, aquele povo foi cuidado como a menina dos olhos de Deus. Deus fez coisas assim que, meu Deus do céu, como assim aquele povo 40 anos e as vestes não se estragavam, os sapatos não se desgastavam, a saúde deles era abençoada, de dia era uma nuvem para cuidar deles, né, por causa do sol, de noite uma coluna de fogo. Olha que Deus é esse, gente. Que Deus poderoso, que Deus maravilhoso, como nós somos privilegiados e privilegiadas por ter um Deus assim na nossa vida. Meu Deus, o mundo precisa entender que eles precisam do Senhor.
Sem o Senhor, eles não são nada. O diabo, ele vem com tantas ofertas, né, para nossas vidas, como se fossem coisas gratuitas, como se fossem coisas boas, né? Até parece ser coisas boas a primeiro momento, mas depois, lá na frente, é um alto preço que se paga, né? Por causa das decisões, por causa dos erros, né? Que a gente acha que está fazendo um acerto, mas não é. O diabo, ele só oferece coisa ruim pra gente, enquanto Deus, ele nos prepara. Deus, ele permite as dificuldades vir, mas ele nos dá algo melhor lá no final. Ele prepara a bênção para as nossas vidas e nós não podemos esquecer disso, porque o Senhor é fiel, porque o Senhor é maravilhoso. Ele tem grandes coisas para as nossas vidas. Mas a gente precisa entender que nós precisamos de alguns processos, né? Alguns processos são necessários para a gente poder viver na plenitude da presença do Senhor. E, como eu disse para os irmãos, é uma palavra curta, mas foi algo que o Senhor falou no meu coração, e que nós possamos realmente ter esse coração obediente, esse coração que entende que Deus, ele tem que ser o primeiro, que Deus, ele merece toda a honra, toda a glória sobre as nossas vidas, que as farturas, que a vida boa, ela não venha também abafar a presença de Deus e tirar o lugar de Deus nas nossas vidas, porque uma coisa é certa, às vezes a gente está tão cheio de coisas para fazer, são tantas coisas boas acontecendo que a gente não tem tempo para buscar Deus, a gente não tem tempo para dar o nosso melhor para Deus, e isso acaba tirando a melhor parte das nossas vidas, né? E Deus é aquele que faz, não somos nós, mas é o Senhor que nos capacita a fazer, a ter, a viver, né, o que a gente vive de bom e de melhor. E essa é a palavra, gente. Eu agradeço a oportunidade. Que Deus possa abençoar grandemente. Espero que essa palavra tenha falado ao seu coração, uma palavra breve, mas foi isso que o Senhor ministrou na minha vida essas semanas, e que o Senhor nos ajude mesmo a sermos obedientes e colocarmos Ele no lugar que Ele deve estar, e que Ele seja, né, esse Deus das dificuldades, e seja o Deus da bênção, e que a gente dê a glória que Ele merece, né? Amém? Que Deus abençoe. Paz do Senhor. Estou aqui para falar um pouquinho do projeto Mães e Filhos que Oram. E talvez você esteja perguntando, mas o que é o Mães e Filhos que Oram? O Mães e Filhos que Oram nasceu no ano de 2019 em Londres, com o objetivo de conectar o coração de mães e filhos a Deus através da oração, restaurando o altar do Senhor dentro da nossa casa. Nós temos devocionais e oração na plataforma do Zoom de segunda a sexta. Siga-nos na página do Instagram para você ter todas as informações e não ficar de fora. Que Deus fortaleça a sua vida de oração em família, porque é para isso que nós estamos aqui. Esperamos por vocês.